né? E a gente, e a gente e o que a gente vê, o que a gente avalia desses pacientes são pacientes que geralmente a gente vê essa associação do paciente neuropata que vai ter algum grau de uma desmotilidade gastrointestinal. Então, a gente observa muito esses pacientes que vão ter disfagia, vão ter distúrbios alimentares, vão ter dificuldade para alimentação por via oral e outros por agravos também de motilidade gastrointestinal que a gente vai falar, vão ser pacientes que têm um risco muito grande de desnutrição. São pacientes aí por essa desmotilidade, por essa alteração de peristaltismo, de contratilidade de trato gastrointestinal. São pacientes aí que vão evoluir com desbiose, pacientes que têm dificuldade de comunicação, muitas vezes esse paciente que está sempre reclamando de dor, de desconforto, e a gente não sabe até que ponto, com esses pacientes que têm alteração neurológica, o quanto que essa dor também é por alguma questão, alguma alteração gastrointestinal, por dispepsia, por dificuldade de evacuação, por distensão abdominal, pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico com mais frequência e também vão ter constipação. Então, é uma alteração global aí de alteração do trato gastrointestinal e por isso são pacientes que a gente tem que ter uma atenção grande, tá? Queria colocar aqui que são pacientes e nesse estudo, em um dos trabalhos que a gente viu mais recentes, que cerca aí de 40% desses pacientes a gente vai observar que vão ter alguma alteração, alguma patologia de trato gastrointestinal. 23% dos pacientes por esse trabalho aí ter não só dificuldade alimentar, mas também malnutrição. E pacientes que também vão ter quadros infecciosos de repetição, que vão ser decorrentes, muitos desses quadros infecciosos desse paciente que já tem uma desmotilidade gastrointestinal de base, o paciente que já tem desnutrição de base e tem mais risco de ter quadro infeccioso de repetição também, tá? A gente, nos últimos anos, já está vendo muito uma relação, estudo do exoma, que dependendo da alteração, o paciente que tem disfagia, né, que a gente encontra muito nesse paciente de paralisia cerebral, mas tem outras doenças como distrofia miotônica, o paciente que tem o ilho paralítico, seja ou por um processo infeccioso, um quadro pós-quadro infeccioso mais grave, mas também que tem uma distrofia, vai ter o MINGE, pacientes que têm gastroparesia muito comum, a gente vê esses pacientes com muita dificuldade de esvaziamento gástrico, né? Sempre no paciente com paralisia cerebral, mas também com outras doenças, de alteração muito com comprometimento neurológico associado. A gente vai falar um pouco também do PIPO, da pacientes com pseudoobstrução intestinal, pacientes com constipação crônica. Então, a gente cada vez mais vai sabendo associar melhor essas alterações de trato gastrointestinal com patologias possíveis para a gente pensar melhor e organizar melhor esses pacientes, tá? Ah, uma recomendação muito importante nesse guideline da ESPGA de 2017 para 2018, de avaliação, uma avaliação desse paciente pediátrico que tem comprometimento neurológico, nessa ênfase nesse cuidado da avaliação antropométrica, avaliação nutricional, né? E a gente, muitas vezes, a gente vai, conversa com os pais e o pai, a mãe de crônico, ele fala, não, mas ele come bem, né? Eles falam, mas tá tudo bem, tá comendo bem. A gente já fala, as famílias que têm certa resistência aí em relação à via alternativa, vira e mexe, aparece no consultório, apareceu uns 2 meses atrás, uma criança que tinha 12 anos de idade, e com 12 anos de idade pesava 14 quilos, tá? Então, por famílias e eu fui a quarta, quinta pessoa, eles vão indo em profissionais até que uma hora eles começam a entender e precisa ser visto que, mas meu filho come por boca. Ok, seu filho come por boca, mas quanto tempo demora para comer? Com que dificuldade? Qual o grau de disfagia para líquido sólido pastoso? Risco de microaspiração? Se come efetivamente bem? Se tem uma equipe, se possível, multidisciplinar, com avaliação de fonoaudiólogo, avaliação de nutricionista, fazer antropometria, fazer dados de prega para ver realmente se a criança não só ela come por boca, mas ela come de uma forma que é seguro e ele não está tendo desnutrição. Então, a Espen coloca muito isso, né? Ele coloca muito essa frase, né?
do uso de alimentação oral em crianças com comprometimento neurológico, ver essa parte, se ele está nutricionalmente suficiente, segura, livre de estresse, e o tempo de alimentação não for prolongado. E aí a gente chegar e fazer uma avaliação adequada para indicar a via alternativa de alimentação. Em alguns casos, quando que a gente vai indicar fundoplicatura? Então, tem muito dessa avaliação aí, desse paciente, de a gente ter uma avaliação de antropometria associada, não só ver o peso ou altura isolado, se possível, mas ver uma avaliação mais completa antropométrica, né? Ter não só um relato de história de diário de alimentação, que é muito comum a família falar que está tudo bem, mas a gente fazer uma avaliação muito mais cuidadosa para ver se realmente essa nutrição está adequada e se está segura. E de tempos em tempos se avaliar esse paciente, porque esse paciente ele pode ter quadros infecciosos de repetição, ele pode ter piora neurológica, ele pode ter várias questões que podem, se nesse momento hoje ele come de forma segura, adequada e nutricionalmente está de forma adequada, daqui 6 meses, um ano, talvez não. Então, é uma avaliação periódica e tem que ter esse cuidado nos grupos de avaliação. E quando você vê que tem uma nutrição inadequada, ou na nutrição adequada, se não é seguro, para a gente fazer a indicação de via alternativa de alimentação, no primeiro momento, uma sonda nasogástrica, nasointeral, dependendo da avaliação de como esse paciente está de desmotilidade gástrica, principalmente em relação à gastroparesia, e a avaliação em relação à indicação de gastrostomia. Uma avaliação posterior, esse paciente que tem doença do refluxo totalmente oculto, avaliar com controle de dieta espessada, inibidor de bomba de próton, né? Se você vai indicar fazer gastrostomia, alguns casos que esse paciente já tem uma desmotilidade, principalmente uma gastroparesia importante, ou uma lentificação já global de esvaziamento, ver qual paciente que tem risco de aspiração para indicar uma fundoplicatura e o cuidado do paciente que tem uma gastroparesia importante, que às vezes você vai fazer uma fundoplicatura no estômago que esvazia mal e ele vai ter distensão e não tolerância da dieta. Alguns pacientes que a gente pensa em uma gastrojejunostomia, tá? A gente vê muito, nesse estudo coloca, a impressão das famílias em relação ao comprometimento motor, o quanto que as famílias relatam que esse paciente ele é disfágico, ele tem dificuldade na alimentação, ele demora para comer, e a gente vai ver que o que a família relata e depois a gente vai ver estudos em relação com como a gente avalia esse paciente, geralmente a porcentagem é maior. Então, as famílias eles tendem a relevar e acreditar que essa alimentação via oral está adequada, mesmo quando ela não está. E com isso, e principalmente com relação ao compromisso da parte nutricional, que a gente vê muito com dessa avaliação da parte da disfagia, pacientes que, comumente têm aí um refluxo gastroesofágico. Eu sempre coloco que o refluxo faz parte da vida do ser humano, seja em bebês de 3 meses de vida, crianças de 10 anos de idade, nós, adultos, ou pessoas de mais idade, em 100% do tempo, tem uma avaliação de 24 horas, em algum momento do dia, a gente vai acabar tendo um relaxamento do esfíncter esofágeo inferior e que vai acabar tendo eventos de refluxo. Claro, dependendo de você come alimentos com uma digestão mais lentificada, como carne de cordeiro, carne de porco, que podem ficar até 5, 6 horas para fazer exaussamento, dependendo da alimentação, mais gordurosa, dependendo de medicações que você faz uso, você está fora do peso, um sobrepeso obeso, principalmente adulto, vai ter mais eventos de relaxamento do esfíncter, porque são, dependendo, nicotina em adulto, 100% dos fumantes vão ter relaxamento evidenciado pelos estudos com mais refluxo gasofágico, bebês antes de 1 ano de idade com uma imaturidade desse relaxamento esfíncter, tendo muito mais eventos de refluxo no primeiro ano de vida, quer dizer, refluxo faz parte da vida do ser humano. Então a questão não é o refluxo em si, porque todos nós temos em algum grau refluxo. Por isso que quando aparece aqui no consultório uma família de uma criança de 5 anos de idade e fala, doutor, vamos fazer um exame para ver se tem refluxo? Eu falo brincando, né, não de forma irônica, mas eu falei, por que você quer fazer o exame? Porque refluxo vai ter. A gente só tem que saber o seguinte: se esse grau de refluxo que as crianças têm, dependendo da faixa etária e das condições das crianças, que é você vai subir esse conteúdo gástrico para o esôfago, pode chegar no esôfago médio, proximal, se vai ter sintomas ou complicações digestivas ou extradigestivas que vão pensar em ser uma doença do refluxo. Então, um grande ponto que a gente coloca, e nesse guideline de avaliação do paciente com alteração neurológica, coloca exatamente isso.
e principalmente nesses pacientes que têm refluxo oculto. Você não vê essa criança, esse neuropata, tendo refluxo mais exteriorizável para a boca. Não tem regurgitação, não tem vômito, mas é um paciente que fica tendo sintomas de ficar se jogando para trás, às vezes está no colo da mãe e fala, eu sinto que tem coisa voltando, eu acho que meu filho faz um movimento mastigatório como se estivesse combinando, quer dizer, tem uma suspeita e tem muita tosse de repetição, tem sintomas extradigestivos suspeitos de essa criança estar microaspirando, o, o guideline fala, pensa com carinho em fazer uma pegametria, de preferência eu vou colocar uma impedância pegametria para avaliação, ou uma endoscopia, um viés aí que eu vou colocar para vocês de alguns estudos e colocam que a endoscopia, em alguns casos, ela não vai ser um exame que vai elucidar que esse paciente tem realmente o refluxo gastroesofágico. Em alguns casos, principalmente se não tem exames disponíveis, você pensa com carinho, em alguns casos, fazer um teste empírico com o inibidor de bomba de próton para ver se esse manejo vai ter melhora nos sintomas possíveis relacionados a esses sintomas, principalmente extradigestivos, pensando em doença do refluxo, tá bom? Então, imunização digestiva são esses pacientes que vão ter, principalmente, esterilização com regurgitação e vômito, ou a criança que tem padrão de irritabilidade não explicável, dor restricional, vai ter esse padrão de, às vezes, hematêmese, os casos das crianças que fizeram endoscopia ver estenoses, ovo de Barré, e tem os pacientes assintomáticos. Você tem também, principalmente para você pensar em fazer exames para refluxo oculto, pacientes que têm asma de repetição, paciente tosse crônica, pneumonia, os lactentes, o ranitidina que baixa e fica de observação na UTI, porque teve um evento de BRUI, um evento de mal súbito, e se pensa se pode ter sido por refluxo o recém-nascido de 15 dias de vida que chega com um evento aí de mal súbito aí com cianose labial, né? As otorrinolaringológicas, paciente com cordão de repetição, aquele paciente que tem sinusite, quadro respiratório de repetição, você pensa que pode ser por refluxo gastroesofágico, né? Erosão dentária da parte odontológica e a síndrome de Sandler, principalmente em bebês pequeninos que ficam fazendo aquela posição de Sandler. A gente pensa muito nesses pacientes das manifestações extradigestivas atípicas, que você tem uma série, uma gama de exames. Raio-X-ED, o esôfago e súmula do adenograma, vai ver mais parte anatômica, ver se nasceu com uma alteração anatômica, um volvo gástrico, um volvo duodenal, um vício de rotação, alguma coisa que pode justificar um piloroespasmo, bebê pequenininho com estenose pertóxica do piloro. Ultrassom abdominal bem feito pode também ver essas alterações anatômicas, tá? Ver esvaziamento gástrico, paciente que tem uma possível gastroparesia, se for bem avaliado, o especialista saber o que está vendo, tá? Endoscopia digestiva alta, como está falando, muitos trabalhos aí mostraram nesse guideline 2018 e um terço das endoscopias tem macroscopia e microscopia normal no paciente que na impedância perometria está comprovado que tem refluxo gastroesofágico. Então, a endoscopia digestiva alta, ela por si só, ela não é um exame, principalmente para elucidar eventos de refluxo no esôfago e falar que realmente o paciente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, né? Tem esses biomarcadores extraesofágicos, como pepsina salivar, poucos trabalhos não mostram viabilidade, ainda não está isso bem estabelecido. Alguns casos, crianças que têm disfagia, principalmente mais velhas, e não algum neuropato que vai ajudar a fazer o processo de deglutição de manometria esofágica para ver principalmente a calase esofagiana, poderia ajudar esses quadros de desmotilidade esofágica. O exame que eu vou mostrar para vocês, a pH-metria e pH-metria aqui no refluxo oculto vai ajudar bastante. Estudos mostrando que a nasofibroscopia, que mostra aquele processo inflamatório laríngeo, muitos estudos mostrando que não tem uma correlação. Você pode ter esse processo inflamatório por outros motivos, que às vezes o otorrinolaringologista coloca a culpa no refluxo, e nem sempre é assim, tá? E o teste terapêutico com inibidor de bomba de próton aí também seria uma possibilidade clínica que funcionaria que nem um exame também, tá? Então, esses pacientes que têm sintomas que podem ser decorrentes, principalmente de sintomas atípicos, a gente fala muito da pegametria e da impedância pegametria. É um exame que você vai colocar uma sonda, vai ficar no adulto a 5 centímetros, em crianças a 3 centímetros do esfíncter esofágico inferior, 24 horas,
e você tem índices de refluxo para cada faixa etária e associação sintomática. A mãe anota lá, 5 da tarde, 10 da noite, 3h30, estava deitado, estava sentado, esse horário tossiu. Correlaciona-se todos os eventos de tosse estão associados no momento que teve refluxo. Os eventos que a mãe fala que teve engasgo durante 24 horas. A gente vê a associação sintomática entre o que a mãe fala de sintoma e se tem correlação no momento que teve refluxo. Entre aspas, o lado ruim desse exame, ele vê só refluxo ácido, né? Então, você vê lá, faz um raio-x para comprovar que está 3 centímetros, tem um computadorzinho aqui, né? E você coloca a sondinha e você vai ver aqui um paciente que nas 24 horas teve um refluxo ácido aqui com pH que baixou abaixo de 4 às 18 horas, teve outro refluxo às 20, teve aqui essa criancinha amarela, o período que dormiu, praticamente não teve refluxo, muito diferente desse outro exame aqui, que aqui às 23 e pouco, a criança ficou mais de 1 hora tendo refluxo ácido sem parar. Aqui é 1 da manhã, mais de 1 hora de refluxo sem parar dormindo, aqui na linha amarela. Quer dizer, uma criança que teve um índice de refluxo muito alto e depois também teve correlação clínica dos eventos de tosse. Eu não coloquei aqui eventos de engasgo. Toda hora que tinha tosse, tinha engasgo, tinha refluxo ácido, mas a gente tem muitos pacientes que têm refluxo alcalino, principalmente o paciente que tem inibidor de bomba de próton, ele comprovadamente pelos estudos de impedância perimetria acaba tendo às vezes mais refluxo alcalino. E a impedância perimetria, a sonda vê refluxo até 11 centímetros do esfíncter esofágico inferior. Então você vê esses refluxos que chegam aqui em cima no terço superior do esôfago. É um exame para principalmente você querer avaliar esses pacientes que têm neuropata, tosse de repetição, engasgos de repetição, sinusite de repetição, otite de repetição, você quer associar isso a refluxos, sejam ácidos ou fracamente ácidos alcalinos. Então você vai ver esse momento que a pressão cai, porque quando cai no esôfago, porque está subindo alguma coisa, você consegue estabelecer a altura e você vê tanto os refluxos ácidos como não ácidos. Se possível, é o melhor exame para ver principalmente essa doença do refluxo oculto. Então, esse é um trabalho dentro de vários trabalhos bons que mostram para esses pacientes que têm quadros pulmonares de repetição, tosse crônica, né, e pneumonias, que você consegue com esse exame estabelecer que é por refluxo gastroesofágico oculto, tá bom? Outra coisa que a gente vê muito, outra patologia, outro evento, é o paciente que tem muita gastroparesia, esvaziamento gástrico muito lento. E a cintilografia para esvaziamento gástrico de sólidos líquidos seria o melhor exame, se possível, no serviço para a gente avaliar, né? Em crianças abaixo de 4 anos de idade, se faz a cintilografia para esvaziamento gástrico de líquidos. Acima de 4 anos de idade, você faz geralmente ovo mexido, com pão, com geleia, você faz nas crianças acima de 4 anos de idade, exasamento gástrico passórios também no serviço que tem a disponibilidade, para ver se esse paciente tem gastroparesia. Paciente que, por exemplo, tem doença, um neuropato, doença de refluxo gastroesofágico. Você vai decidir falar, tá bom, não come bem por boca, tá perdendo peso, disfágico, vou decidir fazer uma gastrostomia. Você tem muita atenção, vou fazer fundoplicatura, porque esse cara tem aspiração. Se esse cara tem uma baita gastroparesia, você faz a fundoplicatura e ele fica fazendo distensão gástrica e é um show de horror. Você não consegue alimentar essa criança direito, tem muito comprometimento e dificuldade de fazer manejo de medicação e de alimentação pela via gástrica. O paciente que às vezes a cintilografia vai ajudar para elucidar essa parte da gastroparesia. Então, a endoscopia digestiva alta é indicado pela ESP para avaliação, principalmente para decisão de realização de fundoplicatura, é um dos exames que eles indicam como importante, né? E sempre coloca como esgotar sempre o tratamento clínico antes de pensar na fundoplicatura, pensando que muitos desses pacientes neurológicos vão ter mais espasmos, vão ter um padrão aí de distonia, e uma grande porcentagem desses pacientes, às vezes, eles precisam de uma reabordagem da fundoplicatura, que com o tempo, com esses pacientes muito espásticos, se é o paralisia cerebral que tem esse padrão de ser mais espástico, esse nicho, esse padrão de paciente neuropata, eles geralmente eles perdem com o tempo a eficácia da fundoplicatura, sendo que eles começam a ter doença do refluxo de novo, você tem que pensar com carinho, você precisa fazer uma reabordagem da fundoplicatura. Tá. Na visão nossa, como gastropediatra, então sempre vê em relação ao tratamento não medicamentoso, em relação à dieta espessada, não fazer muito uma dieta em tempo mais lentificado, ver se esse paciente não tem gastroparesia, é um manejo que a gente vê para evitar ou melhorar os eventos de refluxo, né? Tratamento medicamentoso, a partir também de decúbito mais elevado.
Tratamento medicamentoso, a gente vai pensar mais em fazer um inibidor de bomba de próton. Em alguns casos, com gastroparesia, o uso de procinótico vai ajudar. Em alguns casos específicos, a gente faz a indicação do tratamento cirúrgico, a indicação da fundoplicatura, e a gente vai ver sempre e avaliar essas condições associadas para a gente tomar a decisão, tá bom? Então, entre os inibidores de bombas de próton possíveis, os mais estudados na gastropediatria são o omeprazol e o esomeprazol. Duração mínima de tratamento de 8 semanas. Pensar nesse neuropata, geralmente faz uso de muitas medicações, é um paciente que ele não vai melhorar a condição dele é, de distonia, de aumento de pressão abdominal, dificuldade de alimentação, às vezes demora para a gente resolver a desnutrição. Então, é um paciente que às vezes a gente acaba usando inibidor de bomba de próton mais tempo. Em alguns casos, a gente vai avaliar, dependendo da questão, principalmente da gastroparesia, da desmotilidade intestinal, se vai valer a pena fazer procinético, tá? E aí a gente vai pensando em qual paciente vai se beneficiar da gastrostomia com fundoplicatura, do paciente que vai se beneficiar ou que não tem indicação de fazer fundoplicatura, e o paciente que vai fazer a sonda de gastrojejunostomia, tá bom? Ah, em relação, então, à manifestação clínica do doença do refluxo, a gente sempre vê se ele, principalmente o cuidado com o refluxo oculto, paciente neuropata que não fala, às vezes não relata, e a família tem dificuldade de entender esse paciente, a gente também, esse é o paciente que a gente vai ter mais cuidado, se possível, fazer exames para a gente estabelecer e não rotular esse paciente, ele tem doença do refluxo. Muitas vezes ele pode ter outras condições que explicam a irritabilidade, que explicam ele ter os códigos respiratórios de repetição. Então, a gente tem que avaliar bem esse paciente, né? E fazer principalmente um segmento adequado aí no pós-cirúrgico, porque ele pode ter também aí uma gastroparesia pós-cirúrgica, ele pode ter uma desmotilidade pós-cirúrgica. São pacientes aí que às vezes é difícil, até um manejo pós-cirúrgico é mais complicado. São pacientes que vira e mexe também tem muita constipação intestinal, né? Pacientes que a gente vai ver diferente do nosso paciente da população pediátrica de base, que a gente vai ter 95% dos casos de constipação crônica funcional, 5% dos casos de uma constipação crônica orgânica. No neuropata, obviamente, a gente vai ter nesse paciente com paralisia cerebral, esse paciente neuropata crônico, de encefalopatia crônica não evolutiva, pacientes que a gente vai ter um cuidado maior, porque além de ver, teve eliminação de mecônio depois de 48 horas de vida, teve uma idade de início precoce, por 20 anos, 6 meses de vida, tem um histórico familiar de doença de risco, ver como é que está a resposta ao tratamento clínico adequado, ver se tem outros sintomas de trato gastrointestinal, se tem anomalia congênita, síndrome genética, e avaliação do exame físico para ver se realmente tem aí os red flags, né, em relação principalmente. Começou muito cedo a constipação, teve eliminação, atraso de eliminação mecônio, paciente que geralmente tem failure to thrive, para a gente fazer uma avaliação adequada em relação à investigação dessa constipação crônica, tá bom? Então, exames possíveis aí de manometria no retal, enema opaco, tempo de transcolônico e fazer a biópsia retal nos pacientes gold standard, como gold standard para avaliação de, principalmente, doença de risco, granulonose congênita, tá? Então, a manometria no retal a gente vai fazer muito para suspeita de doença de risco. Esses pacientes hoje em dia que têm constipação intestinal grave, principalmente refratário ao tratamento clínico, a gente acaba indicando fazer também a manometria no retal, tá? Isso lá na Escola Poli de Medicina, lá na Unifesp, a gente tem o aparelho, tanto de alta resolução como de convencional, esse é o convencional, tem uma sondinha com uma bexiguinha de festa mesmo, que a gente compra em loja de festa, e vai fazendo isso, esse coloca a sondinha, que é eu lá na universidade, com a equipe de enfermagem, a família autorizou imagem para aula, né? E residente que a gente vai lá, vai colocando a sonda, como se as fezes chegam e faz o relaxamento do esfíncter anal interno, você coloca uma sonda e simula na insuflação do balão como se fosse um cocô chegando. E aí você tem que ver esse relaxamento, a gente chama de RIA, reflexo inibitório anal, RIRA, reflexo inibitório reto anal. Esse relaxamento demonstra que você tem no plexo, né, submucoso, mioentérico, células ganglionares fazendo esse relaxamento. Aí você afasta a possibilidade de ter doença de Hirschsprung, a ganglionose congênita. Então, a gente vê aqui um paciente com manometria no retal de perfusão, paciente que tem sulfa 20, 30, 40, 50 ml, e vai tendo esses relaxamentos em todos os canais, mostrando que você tem o relaxamento do esfíncter anal interno, e aqui um paciente de Hirschsprung que tem um reflexo ausente. Então, a gente vai vendo esse trabalho muito bom da Indira, que hoje é do grupo lá da Gaspediatria da Federal
de Salvador, lá da Bahia, ela mostra que os pacientes com paralisia cerebral, ele tem até uma resposta, mesmo os que têm resposta do reflexo inibitório retanal, ele tem uma resposta de uma certa incoordenação por essa alteração neuromuscular, que ele relaxa muito mais, né? A amplitude de relaxamento é muito maior, e demora muito mais tempo para você ter uma recuperação da pressão do esfíncter anal. É um esfíncter anal mais disfuncional, esse esfíncter funciona mal, o relaxamento é pior. Então, é um paciente que tem uma resposta diferente. Então, a gente tem estudos e trabalhos demonstrando que ele tem até uma resposta neuromotora do processo de defecação diferente do esfíncter anal interno. Tá? Então, uma teste que a gente faz com as crianças que têm uma capacidade cognitiva, uma capacidade de entendimento no exame, às vezes a gente fala, relaxa, faz para fazer cocô, tá com a sondinha lá, tá com a sonda, com o balão, porque dá desejo ejaculatório, paciente que verbaliza, compactua, colabora, você fala, faz força de cocô. O paciente vai fazer força de cocô, você tem que ter uma queda de pressão, que eu estou mostrando aqui na seta, porque você está fazendo força, o vetor de forças de relaxamento do esfíncter anal externo, relaxamento de glúteo, relaxamento do assoalho pélvico, você vai ter relaxamento. O paciente que tem anismo, tem uma disfunção evacuatória nesses vetores de força, ele vai ter aumento de pressão. É outra coisa que a gente avalia, tá? Outro exame possível, tempo de transcolônico, quando a gente pode, ambulatorialmente, eu sempre faço. Crianças que não têm capacidade de tomar a cápsula, eu abro a cápsula, coloco isso em iogurte, as crianças têm capacidade oral, tem paciente que eu vou mostrar aí para vocês, às vezes não tem capacidade oral, você passa até pela gastrostomia, pela sonda de pela gastrostomia, e você vai fazendo, tem vários índices de avaliação, né, vários protocolos, tem um que faz raio-x diariamente até o quinto dia, outro faz raio-x no primeiro, no quarto, sétimo dia, tem índices de radiologia pediátrica para avaliação desse trânsito colônico, né? E os estudos indicam que você pode fazer a partir dos 2 anos de idade. Esse é um paciente que a família me autorizou, tá? Ele tem uma síndrome de Wolff-Hirschhorn, uma microdeleção do braço curto cromossomo 4, esse paciente tem de genesia de corpo caloso, hipospádia, displasia renal bilateral, surdez. Esse paciente é esperado ter doença de refluxo relatado em relação ao síndrome, é relatado gastroparesia e desmotilidade gastrointestinal grave, e esse menino tinha tudo isso, e é um paciente que só evacuava com lavagem intestinais. Fui fazer um exame, ele fez por via oral, a gente conta para ver se tem as 24 argolinhas, contei 23 aqui. Falei, onde está? Ele tem, às vezes, uma dificuldade de glutição, mas a gente foi fazer um raio-x, ele estava com uma argolinha parada aqui na garganta, ele tomou de novo, a gente viu que aí desceu, a gente comprova durante o exame que ele engoliu mesmo os 24, e aí você tem pacientes que você vai ver nesse trânsito aí, você vai fazendo os raio-x, aqui é uma obstrução de via de saída de um outro paciente que você vê que ele, que é o clássico de constipação funcional. O cara fica segurando o mecanismo de retenção, vai lá, 5 dias depois está tudo lá embaixo das argolinhas, não fica entremeado por todos os cólons. Aqui é um paciente que a gente vai falar de pseudo-obstrução intestinal grave, um síndrome de Down, que no terceiro dia, se eu não me engano, aqui tem umas 17, 18 argolas, tinha saído poucas argolas, mas você vai ver que no 16º dia, esse paciente, 16 dias depois, ele ainda estava voltando para fazer imagem, ele ainda tinha 10 argolinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não, esse aqui não, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, você vê uma lentificação global, uma dilatação global, para você ver que nesses pacientes você consegue estabelecer se é mais obstrução de via de saída, se é um padrão mais de motilidade crônica, com desmotilidade de todos os cólons, é mais colo esquerdo. Então a gente vê essas avaliações. Esse paciente da síndrome de Wolff-Hirschhorn, no primeiro dia, 24 horas depois, ele ainda tinha 24 marcadores radiopáticos, principalmente em colo direito. No terceiro dia, com 72 horas, ainda tinha 20 marcadores radiopáticos. Aí estava por todos os segmentos cólicos. E com o quinto dia, com 120 horas, ele ainda tinha 10 marcadores. É esse exame aqui de 120 horas que está aqui no slide, por todos os corpos, não tinha só quem reto, ainda tinha ascendente, ainda tinha transverso, quer dizer, é uma disfunção global, uma lentificação global de transcolônica, um bom exame para a gente avaliar, tá? A gente geralmente faz aí, primeiro ano de tratamento polietilenglicol, os grandes estudos colocam ele como grande laxante osmótico para tratamento da constipação crônica, seja funcional orgânica, como lactulose como uma primeira opção também boa, segunda linha, óleo mineral, leite de magnésio, principalmente nesses pacientes neuropatas
que tem disfunção de lentificação de trânsito colônico com desmotilidade colônica. Geralmente a gente faz associado ao estimulante peristaltismo, geralmente a gente faz o picosulfato de sódio. Muitos desses pacientes no ambulatório de gastropediatria lá da Escola Paulista, a gente acaba usando esse dispositivo nesses pacientes. Está vindo novos agentes farmacológicos utilizados em muitos adultos. Em alguns casos, né, a gente vê aí com os outros grupos de gastropediatria que, em alguns casos, a gente vem começando a fazer teste em pacientes muito graves, com procalcrid, com lubiprostone, então lá no ICR, tem casos e tem estudos lá que a gente está vendo com o pessoal lá no Instituto da Criança da USP, a gente conversa com o pessoal do sul, de Curitiba, então a gente começa também a vislumbrar, usar, mas a gente ainda na pediatria ainda não está validado, a gente está tendo mais estudos para esses novos agentes farmacológicos que são mais usados em adultos. Geralmente a gente faz a biterapia com picosulfato de sódio e laxante osmótico. Tá? Então a gente vê que esse paciente também de constipação intestinal, por essa lentificação de trânsito delgado e também intestino grosso, vão ter algum grau de desbiose. Os estudos, o que a gente coloca, os últimos grandes estudos, é o seguinte: a gente ainda tem estudos vendo que algumas cepas bacterianas, como o Lactobacillus reuteri, DSM 17938, o Lactobacillus rhamnosus GG, alguns estudos mostrando, alguns estudos também com o Bifidobacterium lactis, mas poucos estudos mostrando não só ação de probiótico isolado ou algumas cepas em conjunto de probióticos para você melhorar a flora intestinal e de algum momento você melhorar a qualidade desse intestino, mas ainda é uma coisa que a gente ainda não tem tanta comprovação científica, a gente ainda está tratando alguns pacientes, a gente fica fazendo tratamentos de repetição com probiótico, principalmente pacientes que têm SIBO, sobrecrescimento bacteriano de repetição por desmotilidade crônica, tá? Então, são pacientes que às vezes eles vão ter resposta adequada porque tem uma desmotilidade muito grave. São pacientes que vão fazer lavagem intestinal de repetição, são pacientes que a gente vai fazer propostas, como, por exemplo, a irrigação transanal, que eu vou colocar para vocês. Em alguns casos, até que você tem falha da terapêutica clínica e você vai pensar até em quadro cirúrgico, que é uma lavagem anterógrada para pacientes que ficam fazendo impactações de repetição, gravidade com translocação bacteriana, né? Uma coisa que a gente está fazendo muito em pacientes com meningomelocele, intestino neurogênico, é a irrigação transanal, tanto com o dispositivo de você colocar água morna e você fazer uma lavagem, pelo menos uma vez por dia, para esvaziar todo esse cólon esquerdo, né, o colo descendente, e por identificação do trânsito vai demorar mais um dia para os acessos chegarem aqui de novo, e aí o paciente, principalmente o paciente que fica tendo continência fecal de repetição, por alteração aí de esfíncter interno e externo, você tem uma qualidade melhor de vida. Alguns pacientes a gente está indicando fazer irrigação transanal, tá? Que é como se fosse uma lavagem intestinal diária, tá? E outra coisa que eu queria colocar, porque é de muitos pacientes que a gente está falando, e paciente que vai ter um neuropata que vai ter um padrão não mecânico e não ter uma doença orgânica aí de uma disfunção de fazer esse paciente ter uma lentificação, principalmente de trânsito intestinal de delgado e grosso, e sim, principalmente a gente chama de paciente que tem pseudoobstrução intestinal. É o paciente que tem uma capacidade desse intestino funcionar apropriando conteúdo. Principalmente alguns desses pacientes vão evoluir com dificuldade de manejo de dieta. A gente começa a não conseguir fazer dieta integral nesses pacientes, né? São pacientes aí que têm aí alguns casos, principalmente no PIPO, na pseudoobstrução intestinal congênita desde os primeiros meses de vida. A gente cada vez mais nesse PIPO primário a gente vê associação com vários genes e a gente já vai estabelecer formas familiares aí tanto autossômicas dominantes recessivas para doenças de neuropatia, miopatia e mesencromopatia de alteração de trato gastrointestinal, como eu coloquei naquele slide lá do começo, de algumas doenças genéticas associadas à desmotilidade gastrointestinal. Então, a gente vê muitos pacientes que têm neuropatia, principalmente a displasia neuronal intestinal, pacientes que vão fazer biópsia e têm hipoganglionose, pacientes que têm alterações com miopatia ou têm alteração de redes de células de Cajal, como o MINJ, tá? Então, são pacientes que vão ter essa alteração ou muscular, ou neurológica, ou neuromuscular, ou mesenquimal, ou vai ter, às vezes, uma doença interligada para todas essas alterações, né? E esse paciente precisa de fechar 2 de 4 critérios, né? Você vai ver que ele
tem uma avaliação, ou com manometria, ou com trânsito intestinal, que tem lentificação sem alteração mecânica desse trânsito gastrointestinal. É um paciente que vai ser sempre imagens com dilatação crônica, ou com até nível hidroaéreo desse intestino delgado, principalmente. Vão ser pacientes que a gente vai investigar, vai ver a tabela que eu vou mostrar no próximo slide, de alterações genéticas ou metabólicas associadas ao PIP. E muitos desses pacientes vão ter dificuldade de manejo de nutrição, com a gente tendo muito cuidado com a nutrição enteral, e alguns pacientes com falha de nutrição enteral, cada vez mais a gente está tendo mais grupos aí de vários hospitais que tenha o grupo aí de falência intestinal. Então, a gente tratar esse paciente até com suporte de nutrição parenteral. Então, muitos pacientes, tanto com pipo primário, tanto quanto esse pipo secundário, que vai ter alterações com infecções de repetição, alteração do sistema nervoso entérico, ou várias outras desordens metabólicas, ou passaram por quadros cirúrgicos que vão ter uma neuropatia crônica e uma alteração crônica desse padrão gastrointestinal de motilidade gastrointestinal, né? Então, a gente tem que fazer exame para avaliar principalmente a alteração mecânica, pelo menos um exame contrastado, né? Avaliação de esvaziamento gástrico colônico, se possível, né? Tem recomendação da Sociedade Europeia, que não temos no Brasil, de fazer manometria antroduodenal. São pouquíssimos serviços que fazem para a gente fazer a avaliação, principalmente dessa avaliação, principalmente duodenal, né? E de preferência também são todos os serviços que vai ter possibilidade de fazer manometria esofágica também e manometria colônica, tá? Ah, os pacientes que a gente já vê identificar essa desmotilidade, a gente começa o tratamento clínico muito com medicações de ação procinética. Um exemplo, o clavulanato. A gente faz muito para aceleração de trânsito colônico. Então, ele é muito bom para motilidade do intestino grosso, em conjunto com fazer o tratamento de constipação. Tem medicações, por exemplo, que nem a domperidona, que é de primeira escolha, mas eritromicina ou bromoprida, que vão ter muito essa ação de esvaziamento gástrico e também ação em relação a esvaziamento de intestino do primeiro terço do intestino delgado. Então, essas medicações é muito junto com alteração de dieta, uma dieta que você faz ajustes para ter um processo absortivo melhor, com menor osmolaridade, e todo o ajuste para você ter pacientes que a gente consiga manejar essa dieta integral desses pacientes. Aqui é um bebê que já logo com 2 meses de vida já tinha uma distensão abdominal importante, com grande distensão, dilatação de alças, e já não tolerava a dieta. Primeiramente, pensou em alergia alimentar, foi por Nelquete exclusivo e continuou do mesmo jeito. Nesse momento, eu já estava sabendo que estava lidando com um pipo, e a gente vai fazer toda uma avaliação depois, e fez até teste genético. Esse bebê, que hoje em dia é uma menina de 4 anos de idade, é um pipo idiopático. A gente não sabe exatamente todas as questões, mas hoje essa criança vive melhor, ela já teve gastrostomia, hoje ela come por boca e ela está muito melhor, mas ela tem uma desmotilidade gastrointestinal crônica. E principalmente quando ela pega infecção, ela piora o quadro clínico dela. Essa outra criança do ambulatório de gastropediatria lá da Escola Paulista, que era uma criança que também foi identificada como PIPO, e que a gente só com medicações procinéticas, manejo clínico, cuidados em relação à parte nutricional, uma criança que com 3 anos de idade estava pesando 6 quilos, com os 3 anos de idade, a gente foi manejando. Em 2020, ela é uma menina que já ficava em pezinha, ela foi tendo uma melhora, tem um atraso neurológico, mas ela foi tendo uma melhora clínica. Hoje em dia, ela está muito melhor dessa desmotilidade gastrointestinal, né? Que ela tinha aí muita distensão de alça e não tolerância à dieta enteral. Essa daí quase foi para nutrição parenteral. Então, a gente tem toda uma estratégia de se a gente está avaliando esse paciente, dependendo da evolução clínica, para falar, dependendo de se você vai indicar ou não exoma, ou vai fazer teste genético, ou biópsia serial do intestino para ver se tem alteração de célula de Cajal, pensando numa alteração neurointestinal em relação a mesenquimal ou neurointestinal, ver displasia intestinal neuronal. Tem alguns pacientes que a gente acaba decidindo por fazer biópsia, tem pacientes que depois que a gente fecha o diagnóstico de pseudoobstrução intestinal, a gente vai decidir qual o manejo da dieta enteral, se vai acabar entrando na nutrição parenteral. A gente tem vários grupos hoje de intestino, de falência intestinal,
para fazer indicação para esses pacientes, com os pacientes que vão fazer indicação de cirurgia e aqueles casos que a gente deixa bem interrogado que vão acabar pensando em fazer transplante intestinal, né? Esse é um caso aí que a família também me autorizou, que ele tinha uma doença de risco com ressecção total de intestino grosso, tá? E ele tinha sobrecrescimento SIBO, sobrecrescimento bacteriano de repetição, só que ele tinha um padrão de tolerância de dieta. Ele pegou Covid, cerca de 30 dias pós-Covid, a família veio da cidade de origem e começou a fazer uma desmotilidade gastrointestinal, que ele ficou em ilho paralítico por uns 60 dias. Ele chegou para ir para NPP, e a gente teve todo um manejo, e ele teve uma recuperação, que depois ele foi tendo tolerância de dieta integral, foi um caminho, e depois ele foi melhorando. Hoje em dia ele come por boca. Toda vez que esse menino tem qualquer quadro infeccioso, ele stage, ele piora a desmotilidade gastrointestinal, depois ele acabou internando no hospital. Então você vê que muitos desses pacientes com PIP, vira e mexe, ele tem, mesmo ele estando melhor clinicamente, ele tem desencadeantes que podem fazer piorar o padrão de desmotilidade gastrointestinal. Tentei não ser muito, não prolongar muito a aula, viu, gente? Mas eu quis dar um apanhado geral de desmotilidade gastrointestinal, principalmente nos pacientes neuropatas aí e pacientes aí com paralisia cerebral, tá? Parabéns, Marcinho. Eu acho que é uma excelente aula. Eu acho que assim deixa muita gente mais esclarecida em relação a isso, porque se perde a situação. E eu conheço algumas dessas pessoas que você botou a foto, né? É, Já deu sim. trabalho pra gente, tá? E uma pergunta que eu tenho a abrir antes de abrir para todo mundo, que eu acho que vale umas 3 ou 4 perguntas, é assim: o quanto você indicaria uma funduplicatura num paciente se você não tem a pH-metria? Se eu não tenho o exame disponível no serviço, se eu tenho um paciente que tem uma doença do refluxo extraordinário, como faço? Mas a doença do refluxo oculto, eu teria que ter, assim, por exemplo, um exame contrastado, por exemplo, um exame contrastado que vê já no contrastado, bem feito, que ele tem um esfíncter esofágico inferior que fica muito entreaberto. Ele, durante o exame, e fazendo aquelas medidas, né, do paciente em decúbito já fica voltando toda hora, já tem um refluxo muito importante, visível, que vai estar terço superior. Às vezes o exame contrastado ajuda muita gente, quando a gente tem um serviço que não tem pegametria ou impedância pegametria. Porque o contrastado bem feito, ele ajuda para ver esse grau de motilidade esofágica. Se o paciente já tem um grau de gasparesia, às vezes eu coloco no pedido de contrastado, porque às vezes o radiologista não vai fazer se não pedir. Fazer imagem com 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos pós injeção de contraste ou passagem de o neuropata que não tem disfagia, passa a sonda, faz contraste de bário na sonda gástrica. Aí bota a criança, aí vai ver que 2 horas depois do exame, vai fazer raio-x, ainda tem muito contraste no estômago. Teve um esvaziamento lá do adenal, tudo, mas tem muito contraste. E é o paciente que depois você faz imagem até tempo depois, e mexe tem uns refluxos. Esse paciente eu falo, pô, esse cara tem tudo para ter um refluxo importante. E às vezes esse paciente que tem uma clínica mais exuberante e talvez um exame contrastado bem feito, às vezes eu não preciso da perometria para me ajudar a indicar a fonoplicatura. É porque assim, o que a gente vê ultimamente, né, aqui no Santa Catarina, lá no Alvorada, a gente tem o ED, que é o exame contrastado, que né, você falou, é o trânsito intestinal, que acaba nos auxiliando nesse contexto quando tem uma demora para Ajuda conseguir a bastante. pegametria. Sim, sim, sim. Nos lugares que você não tem um serviço que não tem. O melhor exame é a impedância pegametria, porque aí você vai ver nos refluxos ocultos, esses refluxos que chegam no terço superior, e vê a correlação clínica, né? Porque a mãe anota, 5 da tarde, tossiu, você vai ver lá na hora do exame, que está no computador o horário, se exatamente às 5 da tarde teve refluxo no terço superior do esôfago. É um exame fantástico, bom e ajuda bastante. Mas quando você não tem esse exame, o contrastado vai te ajudar bastante. Tá certo. Gente, alguém teria alguma pergunta, alguma sinalização, alguma posição para falar? Ou tá o povo todo inibido aqui? Depois alguém mandar aí, também pode mandar
pode deixar meu contato, a gente conversa aí dos casos aí, não tem problema não, viu, gente? Sim, até É o esclarecendo, recado para dar. a gente vai deixar o- o- os slides disponíveis, né, Marcinho? Para todo mundo Tá, ver. eu vou mandar para você, você deixa aí para quem quiser, tá disponível para o pessoal, Sim. tá? A gente vai disponibilizar essa aula no YouTube para poder a galera que não pôde ter acesso nesse momento conseguir ter esse acesso secundário e poder ver a situação, que eu acho que cada vez mais está sendo uma realidade nossa no dia a dia, com esses pacientes ficando cada vez mais crônicos, com os pacientes mais neuropáticos estão crescendo, e volta e meia tem esses desafios. Por isso que eu chamei você justamente hoje, já que é referência, para poder falar sobre essa situação. Até pelos desafios, que é uma coisa meio estressante na vida do pediatra, né? Você teria alguma Tomas última decisões mensagem com para a me família, né? mandar? É, já que Oi, a família é desculpa. muito ansiosa, o que que você teria de falar de última mensagem para as pessoas que estão vendo e que vão ver? O grande ponto é, eu acho que a grande mensagem, primeiro, a parte nutricional. A gente tem um cuidado com a parte nutricional dos pacientes, porque são famílias que realmente eles acham que a criança come bem por boca. E você vai conversar com mais carinho, vai fazer uma avaliação melhor. Essa criança tem um grau de desnutrição, porque a família ele releva e a família nega a necessidade de ver alternativa. Então, o que chega, vira e mexe para mim no consultório ou nas avaliações são pacientes muito desnutridos e vão ter todo um padrão de mais infecção de repetição, de alteração de motilidade, alteração de dificuldade da parte motora, porque esse paciente está desnutrido. Vira e mexe, eu pego pacientes extremamente desnutridos, que a família tem atenção a tudo, mas eles renegam a necessidade de ver alternativa no paciente. Isso é uma das grandes brigas. Vira e mexe, a gente tem pacientes que a gente tem que comprar briga e convencer a família do caminho da ver alternativa de alimentação. Às vezes eles fazem umas atualizações. Legal, pô. Pessoal, acho que tem a gente com o microfone aberto. Teria alguém querendo falar? Acho que é o Felipe, né, Felipe? Que você está com o microfone aberto. Desculpa, errei aqui. Uhum. Não, mas assim, uma pergunta em cima do que você falou, Marcinho. O que seria, como remediar essa situação dessas famílias que têm dificuldade de aceitação do quadro dos seus filhos? Eu acho que é conversar, pontuar muito bem, colocar não só no gráfico, mas mostrar para eles o quanto isso pode estar comprometendo a vida da criança, né? E o quanto que isso pode estar atrapalhando vários outros fatores em relação. É a família que às vezes você vira e mexe e fala, ó, faz fisioterapia, faz ecoterapia, faz um monte de coisa, e eles têm medo, ou receio, ou preconceito, ou criaram um conceito que o filho tem que comer por boca. E às vezes o filho não tem capacidade de comer, pode comer por boca, mas pode ter uma via alternativa de alimentação junto, né? Então, quando a gente traz a gente mostra para essas famílias, e tem tempo para fazer isso com essas famílias, porque às vezes a gente não tem o tempo correto, a gente não está no paciente interna por outro motivo, tem convulsão de repetição, está com um quadro infeccioso, chegou aí numa sepse, e a gente não tem tempo para engatilhar essa conversa e deixar claro com a família. Mas sempre que eu posso, eu tento trazer essa conversa porque para a família, porque é uma coisa muito comum de acontecer, de vir e mexe você vê esse paciente neuropata muito desnutrido. Paty, pode falar. Oi, tá me Tudo ouvindo? bom, Pati? Estamos te Tô ouvindo. ouvindo sim. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô de pijama. Pode falar. É um pijama bonitinho, mas acho melhor não mostrar. Tranquilo. Tá, aula. Pegometria é um exame que eu vi que é super importante, mas é um exame muito difícil para a gente conseguir, principalmente na pediatria, porque é difícil para as crianças, né? 24 horas com sonda, conseguir fazer e até conseguir achar um lugar Sim, para fazer. Aí sim. a gente acaba sempre fazendo mais esse diagnóstico com teste terapêutico mesmo. Quanto tempo de medicação com cada medicação que eu posso ficar esperando para pensar que eu tenho que evoluir para outra medicação ou associar para daí chegar na ideia de fazer os exames e correr atrás de mais um diagnóstico mais preciso? Bom, vamos lá. No tratamento de doença do refluxo gastroesofágico, é preconizado pelo último guideline da NOSPIGA e da ESPIGA, Patrícia, fazer o omeprazol, fazer 2 miligramas quilo dia, contando que em casos refratários você poderia ir até, pela Academia Americana de Pediatria, até 3,3 miligrama quilo dia de omeprazol.
Esomeprazol, porque eu vou falar dos dois mais utilizados. Crianças até 20 quilos, 10 miligramas. Pacientes acima de 20 quilos, 20 miligramas de esomeprazol, tá? Começaria com inibidor de mão de próton. Se a evolução clínica desse paciente fala favorável, um exemplo de gastroparesia, bebê de 7 meses de vida começou a introdução alimentar. Ele chega e ele regurgita às 4 da tarde uma mão que comeu 10 horas da manhã, 6 horas depois. Então ele tem um grau de gastroparesia, tem um grau de vazamento gástrico lento. E aí você vai pensar, poxa, esse é o paciente que eu vou pensar com carinho se vale a pena eu associar procinético. Aí você pensar em colocar domperidona, por exemplo, que seria talvez um primeiro procinético interessante fazer. Contando que procinético, pensando principalmente a domperidona, em crianças, principalmente abaixo de 6 meses, geralmente um efeito colateral fica dando muito, porque acelera o esvaziamento gástrico e acelera também o trânsito de Delgado, que pode acontecer a criança ter muita cólica. Então é muito comum a gente ver esses pacientes que têm refluxo gastroesofágico, quando 6 meses, a mãe coloca a domperidona, passa uns dias, ela fala, eu parei de dar. Volta no consultório daqui uma semana, fala, parei de dar, porque começa a ficar muito mais choroso irritado, porque causa muita cólica. Então é efeito colateral. Então a gente tem que pesar bem, dependendo da faixa etária, dependendo do sintoma clínico, esse é o cuidado que a NASP e a ESPGAN tem. Falam, não use procinético para doença do refluxo. Eu concordo com a recomendação, mas você avaliar com carinho, eu estou falando do neuropata, principalmente, que esse neuropata, geralmente, ele vai ter desmotilidade com esvaziamento gástrico mais lento. Esse cara, você vai pensar com carinho se vale a pena você entrar com procinético. E Ok, pai. só um pouquinho. E só um pouquinho. É engraçado que a gente acaba acostumando com os neuropatas, né? A gente até fala, ele faz uma cocô uma vez por semana, e é assim mesmo que ele é neuropata, né? A gente acaba tolerando muito isso. A É, gente acha que está tudo bem ele fazer cocô uma vez por semana, Patrícia, mas isso vai fazer ele ter muita impactação de fezes, vai mudar a microbiota intestinal dele, vai dar mais disbiose. Esse é um paciente que vira e mexe, ele tem mais infecção, ele pode fazer translocação bacteriana. Então, tem muitas questões em relação à constipação intestinal no neuropata, né? esses medicações que você falou mais para, tipo, bisacordia, essas coisas que são mais purgativas, a gente pode usar por quanto tempo? Porque eles acabam tendo mais perda, né, de eletrólitos, enfim. Aí você deixa, mantém, ficou bem, fica e não tem problema? Como é que você fica, faz? Alguns estudos mostram pacientes que fizeram picosulfato de sódio, que é o bisacordio, uma marca comercial, né? Gutalax, eles são irritantes de mucosa. Então, alguns estudos mostrando paciente que fez um tempo maior de uso de picosulfato de sódio e teve uma colonoscopia com um processo inflamatório, viu um achado de mucosa mais inflamada, um processo inflamatório. Então, você pesa muito bem nesses pacientes crônicos quanto tempo fazer. A gente não tem na pediatria estudos evidenciando que quanto tempo é seguro você fazer essas medicações que têm um padrão de ser irritante de mucosa, que é o picosulfato de sódio, no caso, né? Tem os outros purgantes que esses na pediatria a gente não tem nem muita documentação. Então, CN, esses outros a gente não tem recomendação de fazer na gastropediatria. Agora, o picosulfato, que é um acelerador de trânsito, é um estimulante de trânsito colônico, no neuropata, se ele responde bem, eu tendo a usar um tempo maior, se necessário. Eu tenho pacientes lá no ambulatório, lá da escola, que já estão uns 3, 4 anos usando direto. Vira e mexe, o cuidado que a gente tem é fazer um exame de calprotetina fecal, fazer algum exame marcador para ver se isso está fazendo um processo inflamatório crônico a ponto de a gente pensar se não é interessante ou tirar a medicação. Eu vou falar que dos últimos 2 anos lá do ambulatório desses neuropatas, eu não tirei picosulfato de ninguém por ter tido a gente ter documentado um processo inflamatório associado ao uso crônico de fosfato de sódio. Na literatura nós não temos evidência, tá? Estou falando de Então experiência do vai usar de ambulatório de eterno, gastropediatria. basicamente, né? Que assim não tem evidência, mas que melhora, não é isso? Apesar do processo inflamatório. Exatamente, Vocês vão ficar exatamente. dependentes do contexto, É. tá? Então, Gente, cuidado no uso. tá. Gente, 9h01 da noite, eu acho que já passamos o nosso tempo. Marcinho, muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui, tá? Já é a segunda vez que você tem, e eu acho que eu tenho que vir mais umas 10 vezes, tá? Agradeço o convite, viu, gente? Quando puder, estou disponível aí.
É bom conversar com os amigos aí. Tá? Semana que, assim, todo mês a gente tem uma reunião clínica, porém a gente vai ser um pouco mais sério ali na próxima. A próxima semana que vem é o manejo da dengue do PS ao TI, que eu acho que é um tema atual que está todo mundo estressado com esse contexto. Então a gente vai Opa, trazer não tá um fácil não. infecto. Ah, tá difícil. Então a gente vai trazer um infecto lá do ICR para falar sobre e até para explanar isso. Então a gente vai fazer um pouco mais precoce. Em vez de ser na última semana, vai ser na semana que vem. Tá, pessoal? Abraço a todos. Eu tô agora pausando.